Olá, sou Oséias Souza, fundador do THI, ou seja, Teologia Itinerante. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nessa nossa aula, vamos tratar apenas de uma introdução e aos poucos nós vamos desenvolvendo. Esse vídeo, a aula de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, será feito em duas etapas, duas aulas. Esse é o primeiro vídeo de 2. Ou seja, ao final, você precisa aguardar o próximo vídeo para que possamos concluir o raciocínio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Para um bom entendimento do livro de Gênesis, nós precisamos primeiro definir a essência do livro de Gênesis. Ou seja, o livro de Gênesis não é um livro de ciência, não é um livro de biografias, não é um compêndio de história. O livro de Gênesis é um livro que trata de um Deus amoroso em busca de um povo pecador, ou seja, é um livro de teologia, inserido no contexto histórico de um povo, os hebreus, ou os judeus. Nesses nossos estudos, nós não trataremos do período histórico, da crítica textual, hipótese documentária, aquela que trata do javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, porque os livros já indicados no vídeo que vocês têm aqui no canal, um vídeo sobre bibliografia básica para o melhor entendimento do livro de Gênesis, os livros elencados naquele vídeo já trata de tudo isso que nós não vamos tratar, como foi dito anteriormente. Naquele vídeo, que foi mencionado há poucos minutos, deixei de citar como referência bibliográfica esta obra, A Origem. 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Fique de olho nessa capa, aprecie. É publicada pela Thomas Nelson Brasil. Preciso que você tenha em mãos, durante a nossa reflexão, uma Bíblia, seja ela digital ou impressa, sempre aberta no livro em análise. Porque tudo aquilo que for falado, eu preciso que você retome o texto bíblico e faça as suas anotações. Se for uma Bíblia digital, você estiver usando o mesmo equipamento para estudar e utilizar a Bíblia, então você dá pausa no vídeo, abre a sua Bíblia digital no texto indicado, faça a análise e volte para o vídeo. Então nós temos aqui Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, no nosso vernáculo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lembrando que você precisa consultar, sempre que você estiver estudando a Bíblia, no mínimo 3 versões distintas de Bíblia. Ninguém estuda a Bíblia usando uma versão apenas. É necessário conhecer as ideias por trás de cada palavra. Isso é possível, conhecer a essência, o verdadeiro significado dessas palavras com diversas versões. E você deve evitar utilizar sempre a mesma versão. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, fiel. Você deve ter uma João Ferreira de Almeida. E outra, uma versão também de renome. Por exemplo, uma NVI, uma Bíblia de Jerusalém, uma TEB, ou qualquer outra versão de peso. Só se desprenda um pouco de ficar sempre nas versões de João Ferreira de Almeida, já que você escolheu uma, avança, vá procurar outra. Não fique na mesma João Ferreira de Almeida, porque você não terá um conhecimento tão divergente, tão aprofundado. Aqui nós temos o texto em hebraico. O texto em hebraico ele é sempre da direita para a esquerda. Aqui nós temos a transliteração. Qual a diferença de transliterar para traduzir? Traduzir é dar o significado
de uma determinada palavra no seu idioma, no nosso idioma, ou seja, em português. Então nós temos aqui, ó, Bereshit. E transliterar é escrever com os nossos caracteres a mesma palavra sem traduzir que está escrito em um outro idioma. Então aqui, ó, eu não sei ler ainda. Então nós estamos aqui, ó, Bereshit. O que está escrito aqui? Então você olha na transliteração, Bereshit. Aqui, Bará, Bará e assim sucessivamente. Por que eu trouxe o hebraico? Para a gente já ir se familiarizando, só que essa forma de conduzir os estudos trazendo o hebraico só vai acontecer nesses 2 primeiros vídeos. Depois, daqui uns 2 anos andando junto, vocês já farão isso automaticamente por si mesmo. O texto de Gênesis 1, verso 1, em grego, extraído da Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para um outro idioma. Aqui nós temos o texto em grego. Não sabendo ler, nós temos a transliteração, ou seja, o que está escrito aqui é o mesmo que está escrito aqui. Não é tradução, é transliteração. Por que o grego? Porque o nosso campo acadêmico, faculdades, universidades, escola dos nossos filhos, todo o conhecimento bíblico que os professores têm, que os formadores de opiniões possuem, são pensamentos gregos e não pensamentos hebraicos. Ou seja, quando ele fala de Deus, e muitas pessoas falam assim, vá com Deus, ele está se referindo a que Deus? O Deus dos judeus? Ou um Deus, entre aspas, pagão? Um Deus qualquer, um Deus com D minúsculo. Então, já vamos nos familiarizando com esse avanço, essa mudança, para poder começar a ter argumentos para questionarmos da razão da nossa fé. Esse é o vídeo 1 de Gênesis capítulo 1. Assim que finalizarmos esse estudo, fique atento à postagem do vídeo 2, ou seja, se inscreva no canal para quando postarmos você receber, for notificado e não perder a sequência dos nossos estudos. Nós temos aqui o latim. Qual é a ideia do latim? Por que a Vulgata Latina? Por que trouxemos o latim nesse primeiro tópico? Porque cremos que a revelação de Deus ela é progressiva e seletiva. E as traduções também não podem se perder. O latim é porque, dentro do ambiente acadêmico, em especial nas aulas de filosofia ou de lógica, os professores adoram aquela brincadeira que Deus criou do nada, com base na Vulgata Latina, um conceito latino. E nós vimos no hebraico que Deus não cria do nada. Calma, nosso primeiro contato. Ou seja, então os nossos professores de lógica ou de filosofia, seja ele qual ramo for, eles vão brincar e dizer, levantar as mãos e vai apontar numa mão e falar assim, aqui eu tenho uma porção de nada, na outra mão eu tenho uma porção de nada, e Deus tendo uma porção de nada, o que é que tem na minha mão? Nada. E o nada, nada cria. Portanto, o que foi que Deus criou? Se o nada, nada cria, e Deus criou do nada, o que Deus criou? E deixa essa pergunta, e como o mundo vai nos consumindo através de trabalho, de estudos, de cursos, de palestras, as pessoas não têm muito tempo para pensar e acabam aceitando a influência desse professor porque ele é um homem de grande conhecimento, de sabedoria, um homem, uma mulher, ele é uma pessoa de alto conhecimento. E nós ficamos na escola bíblica dominical e não sabemos como dar razão da nossa fé. Motivo pelo qual trouxe o latim. Mas vamos ficar com o nosso vernáculo, língua portuguesa. O que é preciso antes de iniciarmos a reflexão do livro de Gênesis? É preciso observar um jogo de palavras que nós só conseguimos enxergar no hebraico. No português é impossível ver, contemplar esse jogo de palavra maravilhoso que Deus utilizou através de Moisés para
trazer a essência da sua palavra. Porque em Gênesis 1 nós temos o verbo barar, criar. Aí você fala, mas eu vi lá, no princípio criou Deus, ok? E nós temos um outro verbo, barak. Observa aqui, ó, barar e barar. Abençoar. Muda uma letra e muda o verbo e, claro, o seu sentido. Em Gênesis, capítulos 1 e 2, o escritor Moisés faz um jogo de palavras nesses capítulos, que não é possível identificar em nosso vernáculo. Vejamos. Gênesis 1, versos 21 e 22, diz assim: Assim Deus criou Bará e abençoou Baraque. Esse é o jogo, Bará e Baraque, criar e abençoar. Esse jogo de palavras se repete nos versos de 27 a 28, no capítulo 2, verso 3, e em outros textos bíblicos. Todavia, para a análise de Gênesis 1, esses textos nos bastam. Portanto, Moisés não deixa dúvida que o próprio ato criativo de Deus, por si só, já é um ato de bênção do Criador. Precisamos ressaltar que a maioria das nossas teologias sistemáticas incluem na análise de Gênesis 1:1 a ideia da creation ex nihilo, ou seja, a criação do nada, o que não procede biblicamente falando, pois essa concepção que Deus criou do nada não aparece na Bíblia hebraica. Vai aparecer pela primeira vez no livro do segundo cânon, também conhecido como Deuterocanônico, por alguns conhecido como livro apócrifo, de 2 Macabeus 7, 28. Gênesis 1, nós temos o verbo criar, bará, e o verbo abençoar, barar, como já visto anteriormente. Observação. Observe que eu retomei isso porque é de suma importância essa ideia que Deus criou do nada. E é necessário observarmos que o ato criativo de Deus por si só é uma bênção de Deus. Observe que ele vai dizer que é bom. Quando chega ao ápice da criação, homem, mulher, ele vai dizer que é muito bom. Observação. A criação de Deus por si só, já é um ato de bênção. Não há, nas escrituras hebraicas, a ideia de criar do nada. Esta expressão só vai aparecer em 2 Macabeus 7, 28, e que não tem a concepção de Deus estar criando do nada. No hebraico nós temos Bereshit, que é o nosso no princípio. Lembrando que em nosso vernáculo não há em língua portuguesa o na, ne, ni, no, nu. Você fala, não, tem sim. Calma, vamos para um pouco, respira fundo. Tem, mas o que é o na? É o em mais a. Que forma, nós temos a junção que dá na. O né é o em mais é. O ni, o em mais i. Por isso que eu disse que não tem, porque é uma composição, são duas palavras que se unem para formar o na, ne, ni. Então a palavra Bereshit, ela tem, a primeira palavra que aparece é o B, esse B é uma preposição, cujo significado pode ser traduzido pelo, não pelo de cabelo, pelo da cabeça, pelo do braço, pelo, com o sentido de através de, ou por intermédio de, no ou para. Essa é a ideia de be, do Bereshit. É uma preposição com este significado. Pelo, com o sentido de através de, ou por intermédio de, tendo a concepção também de no ou para. O que vai dizer qual desse sentido nós vamos utilizar? É o contexto que vai dar o verdadeiro sentido. Se é o contexto, então você pega no princípio,
Coloca lá em Gênesis 1, no lugar do B. Vê qual que dá certo. Para o princípio, por intermédio do princípio, através do princípio, veja o que mais dá sentido. O que mais der sentido é o que você vai deixar inserido no texto. Por isso que a sua Bíblia começa no princípio. Alguns teólogos vão dizer em o princípio, que no fundo é essa conjunção de em mais o no princípio. Excluindo a preposição be da palavra Bereshit, iremos analisar o conceito de Reshit. Por que Reshit? Porque está aqui, ó, excluindo a preposição be, nós temos Bereshit, exclui, corta o be. O que sobra? Reshit. Iremos analisar o conceito de Reshit. Reshit tem como ideia primeva, ou seja, qual é a primeira coisa que vem à mente de um judeu quando vê Reshit na Torá? Tem como ideia primeva a palavra primícia. Essa é a ideia, primícia, as primeiras coisas. O primeiro, tanto em lugar quanto tempo, ordem, oposição. Não é oposição, ou posição. Principal, primeira parte, ou seja, primícia, vai ter esse conceito de primeiro, tanto em lugar quanto tempo, ordem, posição, a ideia de principal, a ideia de primeira parte. Indica também o início de algo ou de alguma coisa. Ou seja, o Reshit, aí tem aqui os exemplos, o Reshit do reino, Gênesis 10:10. Os primeiros produtos de uma colheita é o Reshit, Levítico 23:10, Deuteronômio 18:4, sabedoria e conhecimento, Salmos 111, verso 10, Provérbios 1:7. Sempre esses textos que nós estamos citando, quando você vê lá primeiro, começo, início, tudo isso é da palavra, a tradução da palavra Reshit. Contenda, por Provérbio 17, verso 14, reinado, Jeremias 26, verso 1, 27, verso 1, pecado, Miqueias 1:13. Em outros contextos, indica o mais elevado de alguma coisa, isto é, o melhor ou mais excelente, tal como as melhores partes das ofertas ou óleos. 1 Samuel 2:29 e Amós 6:6. Reshit, já vimos Bereshit, agora Reshit e sua origem. Ou seja, qual é a ideia? Por que Reshit tem a ideia de primícia, de primeiro de alguma coisa ou de algum lugar? Reshit é derivado da palavra Rosh. Que é Rosh? Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Rosh. Você tem Rosh? Você tem, mas não sabe que tem. Talvez. O que é Rosh? Agora que você tem, mas não sabe que tem, eu pergunto, o que é Rosh? O Messias é o Rosh da igreja. O que é Rosh? Cabeça. Etimologia da palavra Reshit. Ou seja, Reshit tem a sua origem, é oriunda da palavra Rosh, cabeça, tanto literal quanto figurado. Você pode estar achando que essa aula está um pouco complicada, porque nós nunca paramos para pensar, ou melhor, raramente paramos para pensar sobre a etimologia das palavras. Nós chegamos a este mundo e achamos que esse mundo já está, como de fato está, pronto, e nós nunca paramos para nos perguntarmos como surgiu determinada coisa. Por exemplo, se eu pergunto para você, o que é computador? Aí você vai definir computador, essa máquina que a gente utiliza na empresa para trabalho, que você usa na sua casa, etc. Mas a palavra computador, você já teve a curiosidade de buscar o significado? O que é um computador? Será que a sua calculadora é um computador? Será que o seu micro-ondas é um computador? Enfim, precisamos definir o que é computador para saber se o micro-ondas, a
A calculadora que você utiliza no seu curso técnico é ou não um computador. Então, o computador é muito mais do que o nosso imaginário está habituado. Reshit é oriundo da palavra rosh, cabeça, tanto literal quanto figurado. Sentido figurado, Gênesis 3,15, que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ao mesmo tempo que é literal, é figurado, porque a serpente, ou seja, o Satanás, Lúcifer, não tem uma deformidade na cabeça, se alguém pudesse olhar para ele e ver que o ovo foi esmagado. E isso é no sentido que ele foi derrotado. No sentido figurado, quando alguém diz que ele é o Rosh da família, ele é o comandante da família, o chefe da família. Chefe armado, homem armado, início, capitão, lugar, parte mais alta. O sumo sacerdote é o Rosh do sacerdócio, é o líder, o comandante, é o cabeça. Trazer algo sobre a cabeça de alguém significa obter vingança. Sentido literal. Rosh é a cabeça, a primeira parte do corpo, olhando, claro, na posição horizontal. Cabelo, pessoa. Essa é a ideia de Rosh. Aqui em Gênesis 1:1, Deus é o agente desse verbo. Que verbo? Barar. Criar. Só Deus cria. Só Deus e ninguém mais chama as coisas que não existem como se já existisse. Só Deus. Só Deus. Bara. Só Deus cria. Aqui em Gênesis 1:1, Deus é o agente desse verbo. Nesse contexto, significa que somente Deus cria algo inexistente. O que é algo inexistente? Quando Deus rompe a eternidade para criar, ele cria o átomo, as moléculas, os prótons, ele cria toda a matéria que com o tempo vai surgir a ciência que vai estudar e manipular essa matéria que Deus criou. Deus cria a primeira matéria e da matéria ele vai formar, dar forma. E criar algo que não existe é barar. Logo, antes desse verso, a matéria não existia. Está aqui os exemplos bíblicos, Isaías 40, versos 26 e o verso 28. Isaías 45, 8, Salmo 51, 10. Deus, o Senhor, é antes de qualquer coisa. Ele é o originador de tudo que há, transcendente e imanente. Você trouxe palavras novas. Eu não sei o que é transcendente e o que é imanente. No nosso vídeo sobre bibliografia básica, também tem dicionário elencado para que você possa pesquisar e dilatar, ampliar sua mente, o seu entendimento. Barar, criar. Esse verbo, em outros contextos, possui a mesma grafia. Todavia, significados diferentes. Bará, como fazer engordar, em 1 Samuel 2,29. Cortar bosque, Josué 17,15 e 18. Ezequiel 23,47. Escolher, Ezequiel 21,19. Afinal, só Deus cria. Por isso que eu disse para ficar atento se é criar alguma coisa que não existia. Só Deus faz isso. Só Deus chama o que não existe como se já houvesse, como se já existisse, e ninguém mais. Portanto, como diz aqui no caput dessa nossa análise, esse verbo, que verbo, bará, criar, em outros contextos, cuja Deus não é o agente, vai ter outro significado. Por isso, a ênfase de você ficar atento em o texto que você está lendo. É o texto que você está lendo que vai dar o verdadeiro significado daquela expressão, o verdadeiro significado daquela palavra. Cuidado para você não abrir Gênesis ou qualquer tópico da Bíblia, qualquer livro da Bíblia, em um tópico
ir para outro e dizer, ó, essa palavra aqui significa isso, e ir lá no outro texto, com outro contexto, significa outra coisa. Cuidado! Tanto em língua portuguesa quanto no hebraico, o que vai determinar o verdadeiro significado e o único significado da palavra é o contexto, ora obscuro. Paulo vai trabalhar muito a expressão sarx, ou seja, carne, diversas formas, como carne, como a natureza humana, a natureza pecaminosa, sarx como o corpo humano, como parte do corpo. Então, como vamos saber se carne, o que é carne, um pedaço do meu corpo, carne, a natureza é abstrata, como é que eu vou tocar na natureza, ou seja, como sendo algo oriundo do ser humano, e não que faz parte apenas do seu corpo no sentido de matéria. Então, para ter uma ideia do significado da palavra, fique atento ao contexto. Mudou o contexto, muda o sentido das palavras. No princípio, Bereshit bara Elohim. Elohim é a tradução que tem no nosso em Gênesis 1, é a tradução da palavra Deus, do substantivo Deus. Deus pessoal. A palavra utilizada, essa palavra Elohim, na antiguidade, é tanto utilizada para divindades quanto para pessoas, ou seja, qualquer divindade era chamada de Elohim, não só o nosso Deus. E pessoas poderosas, pessoas fortes, pessoas de renome, também era comparada a Elohim. Cuidado, comparadas a Elohim. Não eram pequenos deuses, não eram semideuses. É o contexto que vai dizer o significado. Guarda isso, fecha os olhos, traz essa palavra à sua mente. O contexto trará o significado. O contexto determinará o sentido daquela palavra. Cito como exemplo de pessoas o Salmo 82:6, comparado ou combinado com João 10:34. Aqui o Senhor Jesus, em João 10:34, ele vai fazer uma citação deste Salmo. Salmo 82, verso 6. Pode ser traduzido. O que pode ser traduzido? A palavra Elohim. Pode ser traduzido por Deus, com D maiúsculo, o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, como Deus com D minúsculo, como deuses, o plural, deuses, juízes, anjos, pessoas poderosas ou pessoas fortes. Veja, uma palavra, Elohim, pode ser traduzido de todas estas formas aqui. O que vai dizer, qual o significado que tem o contexto? Sempre o contexto. Quando aplicado ao Deus de Abraão, é um plural de majestade. Ao Deus de Abraão. Abraão já está lá no capítulo 12, então cuidado. O que eu estou dizendo aqui, estou afirmando, é um plural de majestade acompanhado do título Iavé. Lá, o Deus de Abraão. Em Gênesis 1, verso 1, Abraão existe? Não, ninguém existe. Até esse momento que Moisés está escrevendo sobre a criação, só Deus, só a pessoa de Deus existe. Você fala, mas tem um Espírito... É no verso 2, nós estamos analisando o verso 1. Nós vamos analisar aqui tópico por tópico. El e A, abreviaturas de Deus, de pessoas poderosas ou de pessoas fortes, tanto quanto Deus com D maiúsculo. Observe isso em Êxodo 13:14. Lembrando, Êxodo 13:14, a gente vai enxergar isso daqui no hebraico. Em português já vai ser traduzido El como Deus, Elohim como Deus ou como deuses. Elohim é plural, pode ser tanto Deus como deuses. Lembrando que é o vídeo 1 de 2, ou seja, aguarde o próximo vídeo. O substantivo El é um termo semítico antigo. Semítico é oriundo de Sem, um dos filhos de Noé.
Cã, Sem e Jafé. É um nome amplamente conhecido entre os povos de língua semítica para se referir à divindade. Então você pode questionar, mas é um termo semítico porque nós estamos tratando aqui de algo antediluviano. Porque quando Moisés escreve, no ano de 1440 aproximadamente, a data não é exata, a escrita já havia sido desenvolvida. Então ele está usando essa ideia semítica que gerou a escrita, deu a sua contribuição para a escrita, e por isso que diz que é um termo semítico. Colossenses. Agora é só um prelúdio de como se estuda a Bíblia, como se ler Bíblia. Colossenses 1, de 3 a 18. Pega todo esse conceito que nós definimos logo no início do nosso encontro, depois da bibliografia, pega aquele conceito de Bereshit, Reshit e Rosh. Esse conceito. Qualquer coisa, volte ou dá uma pausa no vídeo, se você fizer anotações, e observe o que está lá em Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 18. Diz assim: E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele está tratando aqui, em Colossenses capítulo 1, da pessoa do Messias, Jesus. E em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cuidado com essa expressão primogênito. Isso aqui, olha, tem gerado muitas heresias. Muitas heresias. Quando chegarmos em Colossenses, vamos entender o que significa esse primogênito. Qual a ideia? Por que foi traduzido primogênito? Qual é o conceito de primogênito? É o primeiro de toda a criação? Então ele foi o primeiro de muitos? Aí, você indo para o autor de Hebreus, você vai ver que não é essa a ideia. Porque nele, quem é nele? Em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Cuidado! Uma dica: você sabe a diferença de tudo e de todo? Se não sabe, dicionário de língua portuguesa. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Tudo foi criado, todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o Reshit, o Rosh. Ele é o Rosh da igreja. Também ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a preeminência. Olha, primogênito, cuidado com essa expressão aqui no contexto de Colossenses, que você, dependendo como você faz a leitura, vai te levar a criar uma heresia. E aqui nós temos o primogênito. Primogênito dentre os mortos. Viu aqui o jogo que Paulo vai trabalhar? Em Colossenses 1, de 3 a 18, chegamos à seguinte conclusão. Para o apóstolo Paulo, a criação de Gênesis 1:1 não se trata somente da ruptura da eternidade para a criação do tempo e ou do universo, ou, como está sendo discutido hoje, o multiverso, mas de uma pessoa. Por intermédio de uma pessoa chamada Reshit, Deus criou os céus e a terra. Para uma pessoa chamada Reshit, Deus criou os céus e a terra. Numa pessoa chamada Reshit, criou Deus os céus e a terra. Com Cristo, por Cristo e por intermédio de Cristo, Deus criou todas as coisas.
nos céus e na terra. Como falamos de céu e de terra, essa é a nossa concepção do planeta Terra. Isso é que nós hoje entendemos como planeta Terra, graças à ciência. Lembrando que nós estamos analisando um texto muito antigo. Foi escrito no ano de 1440 aproximadamente antes de Cristo, porém está tratando de algo muito antigo. O período pré-diluviano, do capítulo 1 até o capítulo 6 de Gênesis, a tecnologia estava muito avançada. Muito avançada. Eles não são coitadinhos como muitos pintam, não. Vamos ver isso conforme formos avançando. Do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, é impossível marcar qualquer data. Impossível, porque trata de uma época muito, mas muito antiga. Do período pré-diluviano, então, sem comentários. Qualquer data é inaceitável. Essa é a nossa concepção atual do planeta Terra, ou seja, um planeta doente, Covid-19. Essa é o que nós tínhamos até o finalzinho de 2019. Essa é a concepção que nós temos hoje. E essa é a concepção do planeta Terra da antiguidade. Nada a ver. Observa que essa é a ideia de Terra, do planeta Terra, que os antigos tinham, em especial os hebreus. Por quê? Aqui, observe que tem uma entrada, duas entradas, três entradas. Essas entradas eles vão chamar de janelas. Com portas do céu, janelas do céu. Ou seja, em Gênesis 7:11, quando vem o dilúvio, vai dizer que Deus abriu as janelas do céu. E houve o dilúvio. Aí você fala, então, janela em Gênesis, tudo bem. Depois, o Antigo Testamento inteiro. Chegamos em Malaquias 3:10, vai dizer assim, para dar o dízimos e oferta, que você vai ver se não abrirei as janelas do céu. Então, os hebreus, eles criaram a concepção do planeta Terra como sendo a criação inteira de Deus. Lembra de Bará e Bará? Ou seja, criar e abençoar a criação de Deus, onde Deus depois vai se fazer presente no tabernáculo que Salomão vai criar. Então, o que é o tabernáculo? É, entre aspas, a ideia, essa é uma ideia que há no meio judaico, onde os céus e a terra se unem. Como que os céus e a terra se unem? Deus habita o mais alto os céus, mas a sua Shekinah, a sua glória, desce ao tabernáculo. E quando Deus desce ao tabernáculo, então os céus desceu à terra. E isso vai ser uma ideia de Deus estabelecer um reino na terra. Aí vem o Messias e vai trazer a ideia do reino de Deus sendo propagado. Mas isso começa lá no livro de Samuel, avança no livro de Reis e Crônicas. E claro, com Davi e a sua prole. Mas aí volta aqui só para entender que esse é o conceito de planeta Terra da antiguidade. Firmamento, nós temos o firmamento, chegaremos lá depois, e iniciaremos o nosso próximo vídeo com esta imagem, para que vocês possam relembrar e podermos ter um avanço bem melhor no entendimento de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa ser notificado pelo YouTube dos nossos vídeos e não perca Gênesis 1, verso 1, parte 2. Obrigado por ter permanecido conosco até esse momento. Até o nosso próximo encontro.